Olá, você aí que é filho ou filha de uma mãe narcisista, eu vou te convidar a fazer uma pausa na sua navegação comigo, porque neste vídeo eu vou aqui dar dicas do que você pode fazer para cortar de uma vez por todas o contato com a mãe narcisista. Se você está me acompanhando essa semana, este vídeo é o último de uma série de vídeos que eu postei essa semana sobre como você aí pode construir um relacionamento saudável com a mãe narcisista. Então a gente começou aí desde gerenciar, né, o relacionamento até ter um contato mínimo e agora, neste vídeo, a gente chega aqui, digamos aí, no topo, que é você cortar de fato as relações com a mãe narcisista. E quando eu falo cortar as relações, eu tô falando de você não ter nenhum, mas nenhum contato com a mãe narcisista. E caso você esteja aí pensando em adotar essa forma, você precisa aí ter sim muito, mas muito claro que cortar a relação com a mãe narcisista, gente, isso é assim extremamente difícil. É muito difícil, é muito complexo e você precisa sim ser firme na sua decisão. Porque pode acontecer, né, de você aí cortar o relacionamento com a mãe narcisista e aí, sei lá, passa um mês, passa dois, você decide retomar o contato novamente. E quando você retoma o contato com ela, a provocação, né, o abuso, ele pode vir de uma forma muito mais intensa, de uma forma assim muito mais agressiva. Eu não tô falando aqui que você, né, uma vez escolhido esse caminho, você não pode voltar atrás. Eu vou falar sobre isso. Você tem sim o direito, né, de escolher cortar o contato com a mãe narcisista e depois, né, se você quiser, retomar o contato. Mas você tem que estar preparado, né, que caso você retome o contato, o abuso ele pode vir de uma forma muito mais intensa, de uma forma assim muito mais agressiva. E essa decisão de cortar o contato, né, definitivamente com a mãe narcisista, ele se torna muito mais difícil, muito mais complexo, né? Se você tem filhos, né? Se o seu pai mora com a sua mãe e você aí não tem nenhuma questão com o seu pai, se os seus irmãos têm contato ou moram com a sua mãe. Então, assim, por isso, gente, é fundamental você aí trabalhar com seu psicólogo, com a sua psicóloga, os motivos que fazem você tomar essa decisão, né? Você tem aí que trabalhar com o profissional, né, as suas razões, né, de cortar o contato com a sua mãe e o que você pode fazer. Quais são as ferramentas que você pode usar para você manter essa decisão e também para você aí lidar com as consequências dessa decisão. Aí você vai me parar e vai falar assim, uai, Thalita, mas nos vídeos anteriores e toda hora você tá falando que quando você limita ou quando você muda o contato com a mãe narcisista, você melhora a sua qualidade de vida, você tem aí um futuro melhor, você melhora a sua saúde, recupera a sua saúde mental. Sim, gente, né? Quando você aí se protege, quando você aí navega esse relacionamento de uma forma mais saudável, tudo isso é real. Você tem um futuro, você melhora a sua qualidade de vida, você recupera a sua saúde mental, mas, né, tem uma coisa que não é muito falada, né, quando a pessoa, o filho,
corta o contato com a mãe narcisista. Tem outras consequências também. Então, por exemplo, uma dessas consequências, você pode aí ser julgado pelos membros da sua família, você pode se tornar aí o vilão da família, né? Você pode sim perder contato com, sei lá, membros da sua família que você nunca brigou, que você gosta, que você ama. Você pode perder contato com primos, com irmãos, com pai, com tios. Enfim, uma outra consequência também é a sua mãe, o seu pai podem sim, né, em consequência disso, decidir tirar o seu nome, tirar o nome dos seus filhos aí do testamento, né? Tem aí, né, caso você tenha filhos, né, tem essa questão aí, né, da pressão dos filhos em assim, não, como é que vai ser isso? Não ter contato com a avó e ter contato só com a avó, ou não ter contato nem com a avó, nem com a avó. Tem também uma outra coisa que infelizmente não é muito falada, mas vamos supor, existe, né, um determinado, digamos aí, um preconceito, né? Quando você fala aí que você tem uma mãe, a sua mãe está viva, mas você não tem um relacionamento com ela. Então, assim, você pode ser julgado aí, sei lá, no seu ambiente de trabalho, nos seus colegas, amigos, por conta disso. Então, tem uma série de consequências, não são só as consequências saudáveis, né? Mas tem também um outro lado, como tudo na vida, né? Tudo é muito complexo. E você precisa, né? Isso daí é só um motivo, um outro motivo para você trabalhar com o seu psicólogo, com a sua psicóloga. Você tem que trabalhar com o seu profissional como que você vai navegar essas consequências, como que você vai se preparar para essas consequências de cortar o contato com a mãe narcisista. É óbvio, gente, né? Isso daí eu acho que eu tô assim falando que o sol é quente, mas é óbvio, né, que você cortando o contato com a mãe narcisista, ela não vai gostar disso, né? Porque você vai estar aí tomando, né, as rédeas da sua vida. Você vai estar aí, né, livre, independente. Ela não vai gostar disso. Então, não espere, né, que ela vá gostar dessa decisão. Obviamente que não vai. Uma outra coisa que você precisa ter muito claro é que não ter contato com a mãe narcisista não quer dizer que você está abandonando a sua mãe ou que você não tem coragem, né? Gente, muito pelo contrário, né? Se você chegou aí numa posição de considerar cortar o contato com a mãe narcisista, é porque, gente, o abuso, a toxicidade, o perigo chegou num ponto tão extremo que você precisa escapar. Isso daí não tem nada a ver com coragem. Se você aí não é complementar, mas contemplar, se você contemplar essa essa forma, né? Gente, isso não é sobre punir a sua mãe. Você não vai estar punindo a sua mãe. Não é sobre você punir narcisista. A sua mãe narcisista, se você decidir cortar a relação com ela, gente. Muito pelo contrário. Você não é sobre punir ninguém. É sobre simplesmente você cortar relações com uma pessoa tóxica, com uma pessoa abusiva. Se você chegou nesse ponto de considerar isso, é porque você precisa escapar dessa situação para você aí recuperar a sua saúde, recuperar a sua vida. Não é, a gente não tá falando aqui de punição, de falta de coragem, de abandono. Muito pelo contrário.
Sua mãe, ela não vai gostar, isso é muito óbvio, mas isso não é um problema seu, isso é um problema dela. Isso não tem nada a ver com você. E uma outra coisa que a gente precisa compreender é você não tá cortando o relacionamento, o contato com sua mãe por causa dela. Não é por causa dela que você aí tá cortando o contato. Você está cortando o relacionamento com a sua mãe por você, por você, por seu futuro, pela sua saúde mental. Aí tem gente que fala assim: "Ah, Thalita, mas é a minha mãe, é o meu DNA, é o meu sangue, é a minha família." Vamos racionalizar isso, gente. Você ter aí o mesmo DNA, o mesmo sangue de uma pessoa abusiva, de uma pessoa tóxica, isso não quer dizer que você é obrigado a aguentar os abusos dessa pessoa. Não é porque você tem aí, divide o mesmo sangue, o mesmo DNA com essa pessoa, que você tem que colocar em risco a sua saúde, o seu futuro, a sua vida. Isso daí não é uma justificativa. Você tem sim o direito de se relacionar com pessoas que te tratam bem, que te respeitam, que te querem bem. Isso é um direito seu. E por fim, né, vamos aqui dar as dicas, né, de como você pode aí cortar o relacionamento com a mãe narcisista. Falei, né, mas enfim. Vamos lá, gente. Quando eu falo cortar contato, você pode executar isso de duas formas, né? Você pode já começar na ação, agindo, ou então você pode avisar. Essas duas formas, eu falei sobre elas no meu vídeo anterior. Então, eu vou colocar esse vídeo anterior na descrição aqui. Você corre lá e você pode aí verificar, tá? Mas eu só vou ressaltar aqui que, né, caso você e seu psicólogo tenham trabalhado e considerado e escolhido cortar o relacionamento com a mãe narcisista, eu recomendo que você continue o trabalho com o seu profissional na forma de fazer isso também. Então, discuta isso, trabalhe isso com o seu profissional. E no vídeo, eu vou colocar a descrição, corre lá e aí você vai ver essas duas formas. Bom, o que que significa cortar o relacionamento com a mãe narcisista? Gente, cortar, excluir, né? Não ter contato. Acabou, acabou. Minha avó falava assim: acabou, acabou. Então eu tô falando aqui de não visitar, não mandar mensagem, não ligar, não ser amigo na rede social, não atender a ligação dela, não ler mensagem, e-mail, e se ela te mandar carta, acho que, né? Pode mandar carta, pode, né? Não ler carta dela, não mandar carta pra ela. Se ela mandar um presente pra você, pra sua filha, pro seu marido, não abrir, tá? Mandar um presente via seu pai, seu irmão, seu primo, amigo, não abrir o presente, dá pra caridade, tá? Dá pra caridade. Eu recomendo não abrir, porque isso daí pode te machucar, pode ser um gatilho, tá? Não tem como você evitar de não receber, né? Mas caso você receba, dê pra caridade, dê pra alguém, bloqueie, tá? Bloqueie ela de tudo, tudo, tudo. Suas redes sociais, né? Thalita, eu vi, né? Eu decidi cortar relacionamento e eu vi ela na farmácia, vi ela no supermercado, vi ela na praça. Se você viu ela, ignora. Se você tem amigos, né? Provavelmente você tem amigos em comum
com a mãe narcisista, você avisa os seus amigos sobre o seu posicionamento e você informa para os seus amigos que você não quer saber notícias dela, você não quer saber sobre ela e que você gostaria que eles não fossem aí o leve trás, né? Levassem informação sua, atualização sua da sua vida para a sua mãe. A mesma coisa, isso vale aí para familiar, né? Você aí, os familiares que você ter contato, a sua mãe tem contato, você deixa isso bem claro também para os seus familiares. E de novo, gente, é muito importante que você trabalhe, né, essa forma aí de comunicar com as pessoas em comum com o seu psicólogo, tá? Não tem uma receita aí universal, isso vai variar de caso a caso. Trabalhe isso com o seu psicólogo. Como eu falei antes, né, um pouquinho no meio do vídeo, início, sei lá, eu falei que você pode sim, né, voltar atrás na sua decisão. Você tem sim esse direito, né? Se você decidiu aí cortar o contato, cortar o relacionamento com sua mãe e depois de um tempo você quer voltar atrás, você quer retomar o contato. Gente, você tem esse direito, né? Da mesma forma, né? Se você estava aí adotando o contato mínimo com a sua mãe e você quer aí ter um contato mais frequente, você pode, né? Não existe essa coisa de atravessou essa linha, nunca mais vou voltar. Não, a vida é sua, você pode sim voltar atrás no seu posicionamento. Mas é muito importante que caso você volte atrás, caso, aqui no caso do vídeo, né? Você cortou o contato e você quer retomar o contato aí com a sua mãe. Você tem esse direito. Mas é muito importante que este direito, essa vontade, venha de uma necessidade, de um desejo seu. Isso, gente, não pode vir da sua mãe. Essa é uma diferença assim fundamental, tá? E isso também, obviamente, você tem que trabalhar aí com o seu psicólogo, com a sua psicóloga, porque pode sim ter consequências, né? Como eu falei no início do vídeo, que a sua mãe pode vir aí com agressões mais intensas, provocações mais intensas. Então, se você adotou aí essa postura, conversa com o seu psicólogo, né? Você tem o direito sim de voltar atrás, analise, né, as razões, os motivos que estão te fazendo considerar esse passo, tá? Isso é muito importante. Uma outra coisa também importante, e se Thalita, e se minha mãe aparecer do nada na minha casa? Ou então, se minha mãe me ligar de um número desconhecido, me adicionar na rede social de uma conta que eu nunca vi, como é que eu vou fazer? Gente, eu acho que eu tô falando aqui e talvez você vai ficar frustrado, porque a resposta é a mesma. Você vai trabalhar isso com o seu psicólogo, com a sua psicóloga. Você vai criar, né? Você vai elaborar estratégias, né? De como você vai agir diante dessa situação. Não tem aí uma receitinha de bolo, uma recomendação universal, né? Que cada pessoa é diferente, cada pessoa tem aí uma limitação ou um potencial. Cada pessoa se sente mais confortável de um jeito, as dinâmicas familiares são diferentes, então isso é muito, muito pessoal, por isso que é bem importante você trabalhar isso com o seu psicólogo, com a sua psicóloga, excluir, gente, a mãe narcisista, né? Por mais tóxica, por mais agressiva que a mãe seja, que esse relacionamento seja, sempre vai trazer ali pro filho, pra filha, muita culpa, né?
pode trazer também um sentimento aí de tristeza, né? Um luto. E isso também tem que ser trabalhado com o psicólogo, a psicóloga. E uma coisa também que eu queria assim pincelar caso, né, a situação aí de, vamos supor, você se adotou aí esse comportamento e você se encontra, né, a sua mãe se encontra com um problema de saúde, né, acaso haja um falecimento na família, né, você sempre precisa tratar, né, essas situações com o profissional, tá? Se você tem filho também é um complicador, então eu tô só assim pincelando, né, para vocês como que essa decisão, né, ela é muito complexa e no decorrer aí da vida vão aparecendo aí determinados complicadores, né, que fazem aí você repensar o seu passo ou então fazem você aí ter a necessidade de ter umas outras estratégias para lidar com essa consequência, né? Por exemplo, aí no caso de uma doença, no caso de um falecimento, né? Você não tá esperando por isso, e aí você se vê nessa situação e aquele sentimento todo vem à tona de culpa, de medo, de remorso, de tristeza, e você pode sim procurar um profissional da saúde mental e trabalhar isso, tá? Bom, gente, é isso. Eu espero que esse vídeo seja aí útil para vocês. E se você quiser aí que eu faça uma série de sobre algum outro tema, deixa aí nos comentários que eu vou gostar, tá bom? Então, muito obrigada por você ter feito essa pausa na sua navegação e até a próxima. Tchau!